Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer aquelas gotinhas de orvalho, tá? Deixa eu mostrar aqui no meu livro que eu fiz, para vocês terem uma ideia. Então, são essas gotinhas aqui, tá? Então, aqui nesse desenho, a minha ideia era fazer como se o inseto, aqui a baratinha, estivesse em cima de uma folha e a folha estivesse cheia de gotinhas de orvalho. Então, por isso eu escolhi fazer nessa cor verde, tá? Mas vocês podem fazer na cor que vocês quiserem, tá bom? Esse fundo verde eu fiz com aquarela. Então, hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica diferente, utilizando um outro material que não o lápis de cor. Na verdade, seria uma técnica mista, porque eu usei a aquarela e também o lápis de cor, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos aos materiais necessários. Nós vamos precisar do lápis de cor. Então, nesse caso do desenho do meu livro, eu escolhi 3 tons de verde. Um verde escuro, um verde médio e um verde mais claro. Então, eu trabalhei com esses lápis aqui da Faber-Castell da linha Super Soft. Aí, as cores que eu usei são 359, o 363 e o 370, que é o verde folha, tá? Então, é o verde escuro, verde folha e o verde puro, né? E também um lápis branco. Aqui nesse caso eu peguei um branco de outra marca, peguei um branco que eu gosto mais, mas vocês podem usar qualquer lápis branco que vocês tenham. Esse daqui é da Polycolor, da Koh-i-Noor. Vamos precisar também de caneta Posca branca. A minha é a PC1MR, mas vocês podem usar também corretivo, caneta corretiva, aquele branquinho escolar, né? Podem usar tinta guache, tinta PVA, qualquer tinta branca que vocês tenham. E a gente vai precisar para aquarelar um pincel redondo. Esse meu aqui é o da Tigre, número 16. E aí vão precisar, claro, da aquarela. Bom, no meu desenho eu utilizei essa aquarela aqui, ó, da Pentel, que ela é em bisnaguinha, a minha caixinha de 12 cores. Com uma caixinha de 12 cores, dá para vocês pintarem qualquer tipo de desenho, porque com essas cores aqui principais, aqui a gente tem cores primárias, secundárias, temos o preto e o branco. Então, com essas cores, a gente fazendo misturas, você pode obter qualquer outra cor para pintar, tá? Mas também vocês podem utilizar a aquarela em pastilha. Eu também utilizo, às vezes, essa daqui, que é da Léo e Léo. Deixa eu pegar a caixinha dela. Essa aqui, ó, da Léo e Léo. Ela é bem simples, é uma aquarela bem escolar mesmo, mas ela é bem legal para trabalhar nos livros de colorir. Aí essa caixinha eu gosto bastante porque ela já vem com o godezinho, né? Então, eu uso sempre essa caixinha como godê. Então, aqui, ó, já tá os restinhos de cor. E também 12 cores que vocês podem criar à vontade, tá? Então, aí vocês escolhem a melhor aquarela que vocês querem trabalhar. E aí também vão precisar de um copinho com água. Aqui eu vou usar esse pequenininho aqui, ó. Como eu vou trabalhar com praticamente tom sobre tom, somente tom verde, então eu vou usar um copinho só com água. Mas quando a gente trabalha com outros tons, aí o ideal é 2 copinhos, tá? Bom, pessoal, então, aqui eu vou fazer o desenho nesta folhinha, tá?
Eu colei a folha aqui nessa prancheta, só não reparem que a minha prancheta é bem velhinha, então ela tá bem desgastada, já tá manchadinha de tinta, que essa aqui eu já tenho há 20 anos. Mas eu tô usando aqui uma folha de papel canson de 120 gramas, que é mais ou menos a mesma gramatura dos livros de colorir, tá? Então, aqui eu prendi ela com uma fitinha durex na prancheta, só para ficar firme, não ficar ondulando muito. Mas, quando a gente fizer no livro de colorir, muito provavelmente ele vai dar uma ondulada na folha, tá? Porque é uma gramatura muito baixa para trabalhar com aquarela. Então, existem algumas opções da gente amenizar um pouquinho isso. Vocês podem dar uma impermeabilizada na folha antes de fazer a aquarela com um verniz spray para artesanato, ou vocês podem ir direto com a aquarela usando pouca água, tirando bastante o excesso de água do pincel, e depois, mesmo assim, ele vai dar uma enrugadinha. Depois que secou, vocês podem passar um ferro de passar roupa em cima do papel, protege com outro papel e passa o ferro de passar roupa, que aí ele já vai dar uma boa alinhada na folha, tá? Mas também com o passar do tempo, vocês deixando o livro fechadinho por alguns dias com bastante peso em cima, a folha vai voltando ao normal, tá? Para trabalhar com aquarela, o ideal mesmo que os artistas normalmente usam são folhas com gramatura a partir de 300 gramas, tá? Que aí a chance do papel enrugar é bem menor. O papel ele tem mais algodão, né, na composição, então ele absorve mais a água. Bom, gente, eu não tenho nenhum conhecimento técnico em aquarela, embora eu tenha cursos de desenho, eu não cheguei a trabalhar com aquarela nos meus cursos. Então, o que eu vou ensinar aqui para vocês não é nada técnico, tá? Não é a verdade absoluta, não é a única maneira de se fazer, mas é uma das possibilidades, uma das maneiras de se fazer. Ou seja, é a maneira que eu faço, tá? Então, aqui é tudo de forma, assim, muito intuitiva, o que eu vou fazendo com a aquarela. Eu vou seguindo meio que a sensibilidade, um instinto, tá? Então, não vou trazer, assim, termos muito técnicos para vocês em relação à aquarela. Para começar, a gente tem que definir as cores, qual vai ser as cores do nosso fundo. Eu vou fazer aqui seguindo o mesmo conceito da ilustração que eu fiz no livro, né? Como se fosse uma folha em uma visão macro, né? Que seja maior do que o inseto e cheio de gotas de orvalho por cima. Então, para isso, eu escolhi trabalhar com essas cores aqui, ó. Então, da minha caixinha de 12 cores da Pentel, esse aqui são os únicos verdes, então o verde escuro, o verde claro e o único amarelo. Mas o nome das cores são o amarelo limão, o verde amarelado e esse aqui é o verde viridian, tá? Bom, aí o que eu fiz? Eu já coloquei um pouquinho de cada uma dessas cores aqui no meu godezinho. Então, eu coloquei aqui o verde escuro, aqui eu coloquei o verde claro e aqui o amarelo, tá? Feito isso, eu vou molhar o pincel na água. E aí, eu vou criar aqui nessas tintas um tipo de poça. Eu vou umedecer, eu vou diluir. Então, vou criar uma pocinha de cor aqui, ó, tá? Vou diluir as tintas. Ó, ela tem que ficar bem aguadinha. Aí, a aquarela, ela funciona assim. Para você clarear a cor, você vai deixando ela cada vez mais aguada. Então, ela vai ter mais água do que pigmento. Para você escurecer, ao contrário, mais pigmento do que água. A cor branca da aquarela, ela não funciona como lápis de cor e outras tintas, né? Para clarear.
A cor branca na aquarela, ela praticamente não tem muita função, pelo que eu percebi, né? Então, a gente vai trabalhar sempre com a água, dosando a quantidade de água, a gente define se quer mais claro, se quer mais escuro, tá? Ah, e eu gosto também sempre de ter por perto uns papéis toalha, tá? Porque aí a gente consegue tirar o excesso, ó. Ó, você encosta, a gente tira o excesso de tinta antes de ir pro papel, tá? Então, ó, aqui é uma pintura assim bem aleatória, a intenção é que ela fique toda manchadinha mesmo. Então, eu vou começar aqui, ó. Ó, a cor tá clarinha, tá vendo? Então, a gente vai dando pinceladas mesmo, ó, pinceladas curtas. Aí, você tá vendo que a água, ela meio que faz o próprio desenho lá na sua pincelada. E é isso que é o legal da aquarela. Ó, aí, eu vou mesclando, assim, em várias partes. Eu já vou trabalhar, assim, de uma vez com os verdes desse tom. Se eu quero um pouquinho mais escuro, eu venho um pouquinho mais aqui na tinta. Então, eu vou pincelando como se eu estivesse fazendo pequenas vírgulas. Tá? Vou pôr lá na água, vou tirar esse excesso de cor. Deixo o pincel ainda com água. Pincel ainda com bastante aguinha, ó, bem encharcadinho, que agora eu vou lá no meu verde claro, ó. Ele já vai misturar com o restinho daquele verde escuro, e aí a gente vai criando tons sobre tons, tá? Ó, tira um pouquinho do excesso aqui no papel, e vamos lá, ó. Ó, pequenas vírgulas. Ó, como uma cor vai entrando na outra. Deixa eu pôr um copinho pra cá. Olha que legal. É muito gostoso fazer aquarela. E quando é assim uma forma mais abstrata, né? É legal porque você não tem limites, né, para sua criatividade. Tá vendo que em alguns lugares ela dá um pouco mais de transparência, isso é uma característica também da aquarela. Aí, se eu quiser que fique mais opaco, com menos transparência, eu pego um pouco mais da tinta mais pura, né? E uma dica legal que eu dou para vocês sobre o godê, por exemplo, a gente usou aqui essas tintas no godê, aí terminou o trabalho, ela secou, aí você vai lavar, vai limpar o godêzinho, não limpem, tá? Porque essa tinta da aquarela, ela é ativada por água, então, ó, todos esses restinhos aqui que secaram, é só eu colocar um pincel com água, uma gotinha com água ali de novo, que a tinta reaviva, a gente ativa a tinta com água. Então, sempre deixa aqui os restinhos para você poder ir utilizando essa tinta até o final, não haver desperdício, tá? Então, não sei se vocês já perceberam, os artistas, né, mesmo, quando estão lá usando um godêzinho, você olha, nossa, que godê imundo. Aí é por isso, é porque eles não vão desperdiçar a tinta, então eles deixam a tinta lá secar mesmo, tá? Ó, eu vou pegar um pouquinho do amarelo, misturar aqui com esse verde, e assim a gente vai criando tons novos de verde. Porque uma folha, ó, de vez em quando a gente pega mais água, molha lá, tira um pouquinho do excesso. Uma folha,
folha de planta, né, na natureza, ela não tem aquele verde chapado, né? É um verde bem mescladinho. Ó, e percebam que eu tô segurando aqui, ó, na ponta do pincel, porque com isso eu tenho leveza na mão e mais movimento. Se eu segurar muito aqui embaixo, eu vou ter linhas mais precisas, ó. Tá vendo? Eu quero um movimento amplo, então segura mais para a ponta do pincel. Eu vou pegar um pouquinho aqui de um restinho de preto, que eu quero criar um verde aqui bem escurão. Aqui, gente, eu tô trabalhando até com muita água, tá? No livro, vocês podem trabalhar com menos água, para ele não enrugar tanto. Aí depende muito da folha, tá? Da gramatura da folha do livro. Se for um livro que não tem nenhum desenho atrás, no verso, aí não precisa ter tanta preocupação, tá? Agora, um livro que tem desenhos atrás, aí já trabalha com menos tinta, tá, gente? Desculpa, com menos água. Para quem não tiver aquarela, de nenhum desses dois tipos, em bisnaga ou em pastilha, vocês podem fazer também com um lápis de cor aquarelável, não tem problema. Vai dar um resultado bem parecido. Só dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque o lápis, vocês vão ter que primeiro depositar o pigmento do lápis no papel, né? Pintando o papel com o lápis, mesclando vários tons de verde também. E vou colocar aqui mais um pouquinho de verde escuro no godê. E aí, eu vou pegar ele, acho que um pouco mais puro, pra mim criar um tom mais escuro. Então, tava falando do lápis de cor. Aí, vocês vão primeiro criar a mescla, riscando, né, pintando o papel, e depois vem com o pincel com água aquarelando. Então, são duas etapas, né? Com a aquarela, a gente já vai direto aquarelando. Nossa, ficou uma mescla bem legal, gostei. Para quem estiver trabalhando numa folha assim avulsa, e puder imprimir o desenho, né, numa folha de gramatura maior, de 300 gramas, aí é legal também trabalhar em camadas. Você pode criar a primeira camada e depois vem fazendo uma segunda camada e fica mais bonito ainda. Nos livros, a gente fica um pouquinho mais restrita, né, na forma de trabalhar a aquarela. Bom, gente, agora aqui vocês vão usando o senso de estética de vocês, tá? Ó, agora aqui eu tô arrastando um pouquinho mais, deixando as pinceladas um pouquinho mais extensas, não tão picotadinhas, tá? Dá um pouquinho de amarelo aqui. Um pouquinho de preto. Viu como é? Ah, é muito gostoso trabalhar com aquarela.
Bom, acho que é isso, gente. Aí agora o segredo é esperar secar bem. Quem quiser acelerar o processo de secagem, pode usar um secador ou um soprador, né? Que aí é de uso mais profissional. Depois que secou, aí é só a gente começar a desenhar as gotinhas de orvalho, tá? Então, vamos lá. Nossa próxima etapa vai ser as gotinhas. Gente, então agora antes da gente começar a fazer as gotinhas de orvalho, eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês nesse rascunho aqui. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que as gotinhas do orvalho, nesse caso do desenho, elas estão sobre uma superfície plana, né? Tá na horizontal, ela está deitada. Ela não está assim, ó, em pé, né? Na vertical, ela tá deitada. Então, a gente tem que desenhar agora as gotinhas sempre numa posição assim mais achatadinha, até mais redondinha. Deixa eu colocar mais perto aqui. Ó, mais redondinha, sim, sempre ela mais deitada, mais na horizontal. Diferentemente, se eu quisesse fazer gotinhas de água escorrendo pelo vidro, então ele estaria assim em pé, né, na vertical. Então, o formato das gotinhas, elas seriam diferentes, né? Então, vai seguir aí a lei da gravidade. Então, se fosse escorrendo por um vidro, então o desenho, né, a forma delas seria mais alongada, porque aí dá a ideia de que ela tá escorrendo de uma superfície que tá na vertical, tá? Aí isso daqui eu vou ensinar para vocês num próximo vídeo, tá? Que vocês me pediram também para mostrar como que eu fiz as gotinhas correndo pelo vidro com a cidade ao fundo, né? Desfocada. Que foi esse daqui, deixa eu mostrar para vocês. Foi esse daqui, ó, que eu tô falando, tá? Ó, ele tem a cidade ao fundo. Então, esse daqui eu vou ensinar no próximo vídeo para vocês, tá? Que aí muda um pouquinho o conceito. Então, para o desenho de hoje é isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é o formatinho da gota de acordo com a lei da gravidade, tá? Então, se ela está numa superfície plana, a tendência da gota é ela abrir, ela achatar, tá? Então, vamos desenhar agora as gotinhas por todo o nosso desenho, levando em consideração esse formato, para ficar uma coisa mais coerente com a realidade. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, o meu desenho já secou. E aí, a gente começa a desenhar as gotinhas com o próprio lápis de cor, tá? Aí, aqui, no caso, eu tô usando o verde escuro para desenhar. Só que a gente não vai desenhar assim colocando muita força, tá? Com a mão leve. Então, agora, aleatoriamente, aí vocês vão escolhendo a posição onde vocês querem desenhar as gotinhas. Aí, de acordo com o senso de estética de vocês, tá? E com a proposta do seu desenho. Então, vamos lá, ó. E aí, pode fazer uma maior, uma menor. Aqui eu tô fazendo até um pouco forte, que é pra vocês conseguirem enxergar, tá? Aqui tá dando pra ver? Dá pra ver, né? Ó, então, não requer nem muita prática, nem habilidade pra fazer as gotinhas. E vocês vão espalhando pelo desenho. Então, gente, agora a gente vai começar a colorir as gotinhas. Começar com uma maior, ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, como eu sempre falo, primeira coisa a gente tem que definir de onde vem a luz, automaticamente do lado contrário vai ser a sombra. Então, a minha luz vai ser aqui, ó, nessa direção,
tá? Então, se a luz, ela vai incidir aqui, a minha sombra vai vir numa posição contrária. Então, com o verde escuro, movimentos circulares, eu vou começar aqui a fazer um degradê nessa parte aqui de cima da gotinha. Agora, eu vou com o meu verde médio. Agora, o verde folha, que é o verde mais claro. E a gente sempre pode voltar com a cor anterior pra gente melhorar a passagem de cor, né? A transição de cores que forma o nosso degradê. E aqui eu venho com o branco. Agora, para dar a impressão que essa gotinha ela está levemente levantada, eu vou criar uma sombra aqui embaixo da minha área de luz, da minha área mais clara, pelo lado de fora da gotinha. Ó, então, eu fiz essa sombra aqui, ó, comecei com verde médio. Agora, eu vou vir com verde escuro. Um degradêzinho. E a gente faz aquele degradê também aqui do lado de fora. Só que menor, né? Uma área menor. Bom, agora eu vou criar aqui o ponto de luz com a caneta Posca, PC1MR, essa é mais fininha, 0,7 milímetros. Eu vou criar aqui o ponto de luz, vai ser aqui na minha área mais escura. Ó, então, eu criei aqui o meu pontinho de luz. Aí, agora eu quero reforçar a área mais clara aqui embaixo. Aí, eu venho com a caneta Posca, onde eu passei o lápis branco, e antes de secar, eu já passo o dedinho aqui para espalhar. Então, eu tenho mais intensidade aqui do branco. Então, é isso, gente. E aí, vocês vão fazer isso por todo o seu desenho. Com todas as gotinhas vai ser a mesma coisa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou agora, então, finalizar aqui, vou dar continuidade. Vou deixar o vídeo aceleradinho aqui para vocês verem. E vamos lá. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patty. Bom, gente, então esse é o resultado. As nossas gotinhas de orvalho. Espero que vocês tenham gostado. É bem fácil, é bem tranquilo de fazer esse fundo aqui.
E aí, como eu falei, vocês podem fazer esse fundo na cor que vocês quiserem, não necessariamente precisa ser verde, pode fazer rosa, azul, vocês podem aplicar essa técnica da gotinha em cima das flores, das folhas dos livros, só adequando a proporção, né? O tamanho da gotinha de acordo com o tamanho da folha ou da pétala de flor que vocês tenham. Se vocês fizerem e postarem no Instagram, me marca lá que eu quero muito ver. Eu vou adorar ver que vocês fizeram, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários aqui, que vai ser um prazer responder para vocês. Compartilhem esse vídeo para que eu tenha mais relevância aqui no YouTube, para que mais pessoas possam ter acesso a essas dicas, essas mini aulas que eu tô passando aqui para vocês toda semana, tá? Deixa o like aí, ativa as notificações para vocês sempre saberem quando eu colocar um vídeo novo no ar, tá bom? Gente, muito obrigada para vocês que assistiram, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!